Ei, ao vivo, aqui para todos vocês, em mais uma live. Vamos entrando. Quem já está aqui comigo? Deixa eu ver. Ei, Beca, Bia, sejam bem-vindas. Thaís, Érica. Pessoal, vamos falar hoje de algo muito importante, de um princípio bíblico que é muito importante e nós estamos no início do ano e nós precisamos mergulhar na palavra para tentar fazer do nosso ano um ano abençoado. E a Bíblia nos traz alguns princípios ali poderosos para que a gente possa viver e desfrutar dessa caminhada, dessa jornada de forma abençoada, de forma a alcançar o favor de Deus para 2023. Então, fica aqui comigo até o final, né? Vamos interagindo aí, eu quero ler o que vocês estão falando, eu quero saber quem está aqui comigo, que vai ficar até o final, encaminhar essa live também para os amigos de vocês é muito importante. Ao longo da live, né? Oi, Leni, Cristiane lá de Moreno, sábado estaremos aí, Cris. Sandro, meu personal. Então, pessoal, à medida que nós formos mergulhando aqui na palavra e nesse princípio bíblico que eu vou trazer para vocês, e a palavra for falando com vocês, for tocando no coração de vocês, vão compartilhando, vão mandando aí esses coraçõezinhos, porque isso é importante para o engajamento da live. Então, outra coisa também que eu quero agradecer aqui são os apoiadores, né? Aqueles que compram os selinhos, aqueles que compraram os selinhos na última live. Glória a Deus pela vida de vocês, muito obrigado. E vamos iniciar, né? Sem mais delongas, vamos iniciar aí. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, se você tiver aí com alguma caneta também já anota. Camila, bem-vinda. Já pega uma caneta, já pega um caderno, pega a sua Bíblia, que nós iremos pensar um pouquinho juntos aqui em um princípio bíblico poderoso, um princípio que Deus nos traz no Antigo Testamento, Deus nos traz no Novo Testamento, e aí nós precisamos ficar atentos. Então compartilha essa live e vamos iniciar. Pessoal, nesses primeiros dias de 2023, né, Deus nos levou a pensar e compreender mais profundamente sobre as primícias, né? A nossa igreja fez uma sequência ali de culto nos primeiros dias sobre as primícias, e nessas primeiras semanas esse foi um princípio bíblico que nós atentamos, que nós mergulhamos nele. E nós passamos ali a semana inteira, dia após dia, oferecendo ao Senhor os nossos primeiros dias, as nossas primeiras ofertas, os nossos primeiros louvores, as nossas primeiras orações, os nossos primeiros pedidos, a nossa primeira vigília. Então nós passamos a primeira semana de janeiro oferecendo a Deus as nossas primícias. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, o que são primícias, que princípio é esse? Como nós podemos oferecer a Deus as nossas primícias. Eu quero entender. Então, se você quer entender isso, e é um princípio que vem carregado de bênçãos. Então, se você quer entender isso, fica comigo até o final. E nós escolhemos reservar os primeiros dias do ano para, como diz Romanos, né? Você vai aí já anotar o primeiro texto. Romanos 11:6 diz que se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa toda a sua totalidade. Se a raiz for santa, também os ramos serão. Então vejam que maravilhoso. E aí eu quero trazer para vocês aqui a palavra que eu compartilhei em um desses dias. Na Bíblia nós encontramos muitos textos que falam de primícias. E eu tenho, assim, com Deus um voto de primícias em uma área da minha vida, e eu tenho sido abençoado de forma assim poderosa nessa área. Quando eu sentir no coração, um dia eu compartilho com vocês, porque eu não quero falar sem que o Senhor me mande falar. Então, porque é muito particular, né? E ao final dessa live, se o Espírito Santo tocar em você, que você faça propósitos com o Senhor, que você possa receber a direção do Espírito Santo. Eu sei que eu tenho um voto em uma área da minha vida de primícias com o Senhor e eu tenho sido muito abençoado. Mas, como eu falei, na Bíblia nós encontramos muitos textos sobre isso. E para iniciarmos as anotações, né, e compreendermos bem esse princípio, nós vamos passear por alguns textos bíblicos. Então, como eu falei, pega a sua Bíblia aí e já vamos abrir aí lá no início, né? Quem aí já está lendo a Bíblia nesse ano? Eu quero
Quero ver aí, quem de vocês já está lendo a Bíblia em 2023? Eu já estou lendo alguns livros e estou lendo a Bíblia também. Glória a Deus. Não, Jéssica, primícias. Eu vou colocar aqui. Deixa eu fixar aqui o comentário, pessoal. Só um instante. Primícias. Eu estou falando muito rápido, né? Deixa eu... Vamos lá. Eu estou falando muito rápido. Estou vendo muita gente aí que está lendo a Bíblia. Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Deixa eu esperar vocês responderem. Se querem que eu vá mais devagar, que eu estou falando aqui belê, e acaba que algumas pessoas não acompanham. Então beleza. Não tô. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre primícias. Primícias. Vocês vão entender as primícias e nós vamos ver mais para frente o significado de primícias. Gênesis 4. E aí, voltei a ler a Bíblia mais uma vez, né? Assim, todo ano nós lemos a Bíblia, eu leio a Bíblia, e aí perguntei ao Senhor que livro eu vou ler primeiro da Bíblia esse ano. E ele falou, volte para o início, volte para Gênesis. E aí eu estou dando uma passeada ali por Gênesis mais uma vez, voltar ao início. E aí em Gênesis 4, nós vamos ver a história da primeira oferta. É o primeiro relato bíblico que fala de oferta ao Senhor, de entregar algo ao Senhor. E é interessante nós voltarmos ao início para nós vermos quais são os padrões que Deus estabeleceu sobre alguns assuntos. Se você quer ver o padrão de Deus para algum assunto, veja como foi que foi estabelecido no início. Volte para a primeira vez que Deus falou sobre isso na Bíblia. Então é interessante nós voltarmos a Gênesis, ao início de tudo, para nós vermos os padrões estabelecidos por Deus. E aí é como Rênia colocou aí, sobre a oferta de Caim e Abel. Nós iremos iniciar essa live falando dessa oferta. Neste capítulo 4 de Gênesis, anota aí, vai anotando, Gênesis 4, nós encontramos a história da primeira oferta. Eu estou falando justamente de Caim e Abel, dos filhos de Adão e Eva. Você deve lembrar da história, é uma história muito conhecida, né? E nós lembramos, quando nós pensamos nas ofertas de Caim e Abel, nós lembramos logo, né, que uma oferta Deus aceitou e a outra Deus rejeitou. De quem foi a oferta que Deus aceitou? Coloquem aí, eu quero ver se vocês estão ligados. De quem foi a oferta que Deus aceitou? E nós vamos ver algumas coisas aqui do porquê Deus aceitou uma e rejeitou a outra. Quem foi? Deixa eu ver. Abel. Deixa eu ver mais. Será que foi Abel? Abel. Será que foi Abel que Deus aceitou a oferta e rejeitou a de Caim? É isso, pessoal. Então nós vamos entender a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Abel era um homem de fé, né? Em Hebreus 11, ali na galeria da fé, onde cita homens e mulheres de Deus, de fé, que percorreram ali as histórias bíblicas, Abel é citado. Então, Abel ele buscava agradar a Deus em tudo o que ele fazia. E por isso, ao levar a sua oferta ao Senhor, ele não levou o que sobrava. E aqui nós começamos a entrar nas primícias. Abel, ele não levou o que sobrava, ele não levou o resto. A Bíblia vai dizer em Gênesis 4:4 que Abel ofereceu o que ele tinha de melhor. Abel ofereceu a Deus um animal, mas não era qualquer animal. Ele ofereceu ao Senhor um animal dos seus primogênitos, das primeiras crias. E como eu falei no início, os primeiros frutos, as primeiras colheitas, os primeiros filhos, os primeiros animais, aqui no caso de Abel, são as primícias. Então, Abel ele separou os primeiros animais, filhos, os primeiros filhos dos seus animais, os primogênitos, porque era a melhor parte. Então, isso nos revela algo. Isso nos revela que ele colocou Deus em primeiro lugar no seu coração. Assim como Mateus no Novo Testamento vai falar em Mateus 6,33 que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus
porque as demais coisas nos seriam ou nos serão acrescentadas, Abel, ó, lá no início, ele já fez isso. Ele priorizou o Senhor. Ele priorizou a Deus. Ele ofereceu os primogênitos ali do seu rebanho, a melhor parte. E Deus se agradou. E Deus, ele aprovou a oferta de Abel. Então, primícias é isso, é você entregar a Deus a primeira parte, a melhor parte. Porque Deus, ele sempre será digno do nosso melhor. Amém? Nana colocou aí, Abel oferecia as primícias do que lhe era valioso. É isso. E como fazer isso hoje em dia? É sobre isso, Jéssica, que nós estamos tratando aqui. Daqui para o final da live vocês vão entender como nós podemos honrar o Senhor com as nossas primícias. Então, o Senhor se agradou ali da oferta de Abel. E é interessante que a Bíblia cita explicitamente que a oferta de Abel foi das primeiras crias, dos seus primogênitos. A Bíblia faz questão de explicitar, né? O escritor de Gênesis faz questão de deixar claro que foi as primícias de Abel que ele levou para o Senhor. E a oferta de Caim? A oferta de Caim, seu irmão, foi referente ao fruto, né, que ele colheu da terra. Só para que vocês entendam, Caim era agricultor e Abel ele era pastor. Ele tinha o seu rebanho ali de animais. E aí cada um levou ao Senhor a oferta daquilo que eles faziam. Então Abel levou ali as primeiras crias do seu rebanho e Caim levou a sua oferta ali referente ao fruto que ele colheu na terra. A Bíblia não diz sobre a oferta de Caim se foram os primeiros frutos, não diz. E a Bíblia nos diz outra coisa, a Bíblia nos diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Então, a Bíblia não cita se Caim levou os primeiros frutos, as primícias, mas a Bíblia diz que Deus rejeitou. Então, como terá sido essa oferta de Caim, né? Nós podemos pensar, será que Caim levou o que lhe sobrava? Será que Caim levou o resto ali para Deus? Será que não foram as melhores frutas que Caim levou para Deus e por isso Deus rejeitou? Será que ele entregou de qualquer jeito aquela oferta? E será que Caim entregou bons frutos, mas o seu coração não estava em sintonia com aquela oferta? Porque também tem isso. Nós podemos ofertar ao Senhor algo bom, algo realmente de valor, mas o nosso coração não está em sintonia com aquilo que nós estamos fazendo, com a nossa atitude, entende? Então, Caim, ele ofertou, mas talvez o coração dele não estava entregue ao Senhor, né? Quando nós ofertamos, nós estamos falando mais do nosso coração do que a própria oferta. Então, nós podemos pensar em muitas coisas, mas nós sabemos que a oferta de Caim não agradou o Senhor. Então, só para a gente fazer aqui a base do que nós iremos aprender aqui hoje sobre primícias, eu quis trazer essa primeira oferta aqui, que é citada na Bíblia, a de Caim e Abel, e nós vamos pensar um pouco mais sobre isso, só que em outros textos. Eu quero que vocês abram aí agora Provérbios 3. Provérbios 3. Só para que vocês entendam o conceito de primícias, são os primeiros daquilo, né? Os primeiros, no caso as primícias de Abel foram as primeiras crias do seu rebanho. E aí nós vamos agora para Provérbios 3, o 9 e o 10. Quantos estão entendendo aqui? Gente, em Provérbios 3, esse é um dos textos de Provérbios que eu mais gosto, tá? Nós não iremos ler todo o capítulo, eu só quero que vocês destaquem aí o 9 e o 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Percebem? Vou repetir essa primeira parte aí do texto que eu falei aqui, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Primeiros frutos tem a ver com primícias. E aí ele continua: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então percebam, nesse texto de Provérbios
nós vemos a primeira parte, um princípio, e a segunda, o resultado do cumprimento desse princípio. Princípio, honrar ao Senhor com todos os nossos recursos e com os primeiros frutos de tudo aquilo que nós fazemos. O resultado disso são celeiros plenamente cheios e barris transbordando de vinho. Aqui eles trazem nessa linguagem, nessa analogia de frutos, de plantações, mas nós podemos aplicar na nossa vida. Nós podemos trazer e refletir como é que nós estamos honrando a Deus com os nossos recursos. Será que os nossos recursos, boa parte ou a primeira parte deles, será que está indo? Ou será que a primeira parte dos nossos recursos tem priorizado o reino de Deus? Tem ido de alguma forma para avançar o reino de Deus em algum lugar, em alguma coisa, em algum sentido? Então, nós precisamos pensar para onde está indo os nossos recursos. Os recursos aqui não apenas financeiros, tá? Recursos são tempo também, recurso é energia. O que é que você está fazendo com os seus dias? O que é que você está fazendo com as suas horas? O que é que você está fazendo com a sua vida? Você está honrando a Deus com os recursos que Ele mesmo te deu? Porque pare para pensar. Tudo que nós recebemos vem dele. Então, nós honrarmos a Ele com uma parte não deve ser esforço, deve ser privilégio, sabe? É privilégio a gente poder, de alguma forma, honrar ao Senhor e mostrar que nós entendemos aquilo que Ele está falando. Então, em Provérbios 3, 9 e 10, nós vemos um princípio e nós vemos o resultado daqueles que cumprem esse princípio. O princípio é honrar o Senhor com tudo, inclusive com as primícias, os primeiros frutos. E o resultado disso serão celeiros cheios, falam de prosperidade, falam de bênçãos de paz, de bênçãos financeiras, falam de tudo. E a Bíblia quando fala em vinho, você sempre pode pensar em alegria. Vinho tem o significado de alegria. Então aqui fala também que os barris transbordarão de vinho. Então quem honra o Senhor também terá uma vida feliz, terá uma caminhada, uma jornada alegre, sabe? Porque quando nós honramos a Deus, o favor dele nos acompanha, a bênção dele nos acompanha. E quem é abençoado é feliz. Isso como 2 mais 2 são 4. Mas eu queria refletir com vocês em outro texto. Já fomos para Gênesis no início, voltamos aqui para Provérbios e agora eu quero que você anote aí Êxodo 23. Êxodo 23, alguns versículos de Êxodo 23. Em Êxodo, nesse capítulo, nós vemos aqui o Senhor estabelecendo algumas leis, né? Através ali de Moisés, a lei mosaica, né? Moisés recebeu a lei, né? E nestes versos, ele fala exatamente, nesses que nós iremos ler aqui, Êxodo 23, do versículo 14 ao 19, fala exatamente das regras para as celebrações das grandes festas anuais, das festas bíblicas. Então, nesse texto, nós vemos mais uma vez o Senhor falando sobre primícias. Eu quero destacar aqui, eu vou ler aqui do 14 ao 19, mas eu quero destacar apenas 2 versículos. 3 vezes por ano, vocês me celebrarão festas, celebrem a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Vejam essa segunda parte do versículo 15, é uma das partes que eu quero que vocês destaquem aí. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Grifem isso aí. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Versículo 16. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura, festa das primícias aqui, né? Primeiros frutos, colheita. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Versículo 19 é mais um versículo que eu quero que vocês destaquem. Se vocês estiverem aí com marca-texto, com uma caneta, estiverem com a Bíblia aberta, grifem essa parte desse versículo 19. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Vejam, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Fala de quê?
primícias. Primícias. Então, no versículo 19, nós vemos mais uma vez a Bíblia tratando desse princípio. Tragam ao santuário do Senhor, ou seja, tragam diante do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Mas eu quero que vocês voltem aí para o versículo 15, a parte B do versículo 15, que diz: vemos que ninguém deveria se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Esse é um princípio que muitos cristãos compreendem e honram. E os judeus principalmente, nós estivemos em Israel e nós pudemos ter contato com a cultura deles. Eles levam muito a sério esse princípio dos primeiros frutos, das primícias, da colheita. Oferecer a Deus os primeiros frutos é oferecer a melhor parte, né? O que nós temos trazido diante de Deus como as primícias para essa nova estação de 2023. Sabe, nós precisamos refletir, porque aqui, nesse texto que nós lemos, Deus falou expressamente que ninguém deveria se apresentar diante dele de mãos vazias. Então, nós, muitas vezes, estamos acostumados a apenas receber. Sabe? Nós queremos sempre estar buscando algo, conquistar algo e receber. E muitas vezes nós vamos à igreja pensando o que é que Deus tem para mim hoje. E muitas vezes nós vamos no culto ou em algum encontro onde nós pensamos qual a palavra de Deus para a minha vida hoje. Nós entramos numa live como essa, por exemplo, e pensando, espero que Murilo tenha uma boa palavra, porque eu estou precisando. Vocês percebem? Eu preciso, eu quero, eu vou buscar, eu e eu. Sabe? Muitas vezes nós estamos nesse lugar apenas de receber. Mas nós precisamos inverter. Vamos pensar aí ao contrário. Deus pode pensar, o que é que Murilo vai me oferecer hoje no devocional dele? O que é que Murilo trouxe para mim nesse culto? Percebem? Né? Ao invés de eu ir apenas para receber, eu tenho que ir com a consciência de que Deus é quem tem que receber. Deus é quem tem que estar esperando algo da nossa parte, porque nós é quem devemos oferecer algo a Deus. Deus ele já nos deu tudo, ele já nos dá diariamente. Né? Se nós acordamos diariamente é porque as misericórdias dele são renovadas na nossa vida, dia após dia. Então, o que é que nós estamos oferecendo ao Senhor? Se nós invertermos essa situação, nós podemos pensar, Deus pode pensar, o que é, né, que Raquel vai trazer para mim hoje, nesse devocional que ela vai fazer? O que é que Jéssica vai me oferecer hoje, nesse momento? Sabe? Nós precisamos pensar, porque muitas vezes, prestem atenção nisso. Deixa eu só tomar uma água aqui, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Vocês estão compreendendo? Prestem atenção no que eu vou falar. Gente, muitas vezes nós temos tratado Deus como uma rede de fast food, sabe? Que serve para a gente pedir e logo em seguida receber. Né? Então Deus para muitas pessoas é como essa rede de fast food, que a pessoa vai lá, pede, espera e recebe. Vai lá, pede, espera e recebe. Mas o que temos entregado a Ele? O que nós temos levado diante de Deus? Nós temos oferecido algo a Deus, seja uma oração de adoração verdadeira, seja uma devoção sincera? Será que nós temos ido à presença de Deus com um louvor no nosso coração, mas de todo o coração mesmo? Será que nós temos feito para Deus uma oferta extravagante? Será que nós temos entregado o nosso tempo a Deus, as primícias da nossa energia, do nosso tempo para Deus? Então pensem, nós não podemos tratar Deus como essa rede de fast food. Pedimos e recebemos. Nós precisamos oferecer. Nós precisamos levar, nós precisamos entregar, nós precisamos adorar, nós precisamos entregar. Jéssica, você pode entregar a sua devoção, você tem feito os seus momentos com Deus, você tem feito o seu momento devocional de leitura da Bíblia, você tem orado, você tem adorado a Deus, sabe? Às vezes até as nossas orações tratam Deus dessa forma, como uma rede de fast food.
Nós temos que aprender a fazer orações apenas de adoração. Sabe quando você vai orar uma oração de adoração, você não pede nada, você só adora. Deus, Tu és grande. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és magnífico. Senhor, Tu és criador de tudo. Deus, o Teu trono está acima de todos. Não há ninguém como o Senhor. Ninguém se iguala a Ti. O Senhor é exaltado, é excelso. Você não pede nada, você adora. Entregar a Deus a nossa devoção, entregar a Deus o nosso melhor. Pode ser, como eu falei, uma adoração sincera, uma devoção. Pode ser você avançando o reino dele em uma missão. Pode ser você se envolvendo na obra aí na sua cidade. Pode ser você abençoando um missionário, uma missionária, um projeto, outro projeto. De muitas formas, nós podemos oferecer a Deus o nosso melhor. De muitas formas, nós podemos adorar a Deus. De muitas formas, nós podemos chegar para Ele com essa oferta extravagante, com as nossas primícias. Então, nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir. Vocês estão me compreendendo? Isso, no servir, no serviço. Gente, eu agradeço ao pessoal que está comprando aí os selinhos. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. Eu tenho muita coisa ainda para compartilhar com vocês. Compartilhem essa live, coloquem aí o coraçãozinho para que a engaje chegue para mais pessoas essa live. Eu ainda tenho uma parte aqui para tratar com vocês muito importante sobre primícias. Vocês estão entendendo as primícias? Esse princípio que nós estamos nos primeiros dias ainda de janeiro, pessoal. O primeiro mês, sabe? É a primícia do ano, é o primeiro mês. Os primeiros dias, as primeiras semanas, nós podemos fazer algo diferente agora, para que todo o nosso ano seja abençoado. Como nós lemos no início, Romanos, se a raiz for santa, todos os ramos serão santos. Se nós santificarmos ali a massa, todo o resto será santificado. Então, nós estamos nos primeiros dias e nós precisamos tomar alguns posicionamentos, nós precisamos fazer algumas entregas, nós precisamos fazer alguns propósitos com o Senhor agora no início desse ano para que todo o resto do ano seja abençoado. Então, não sou eu que vou dizer o que você vai fazer. Você vai orar ao Espírito Santo, Deus vai te falar o que você precisa fazer, quais são as suas entregas, o que é que você precisa entregar como primícia a Deus para que todo o seu ano seja abençoado. Mas, voltando aqui, vou citar aqui algumas pessoas da Bíblia que fizeram entrega para que tivesse a promessa realizada, né? Porque antes de qualquer bênção, existe sempre uma entrega. Eu quero que vocês fiquem com isso gravado. Antes de qualquer bênção que Deus vai liberar sobre a sua vida, existe uma entrega da nossa parte, né? Falei de Ana na última live. Ana, antes mesmo de ter seu filho, ela já o entregou a Deus. Ana não podia ter filho, ela era estéril. Mas antes de ter filho, ela fez uma oração de entrega e ela entregou o filho que ela nem tinha. E aí Deus liberou sobre ela esse milagre. Então veja, antes de qualquer bênção, existe uma entrega. Abraão, antes de ser pai de multidões. Abraão, antes de ser pai da fé, ele entregou o seu filho Isaque. Ele fez ali aquela entrega. Deus sondou o coração dele, viu que ele entregou mesmo. Não precisou ir até o final ali. Deus proveu um cordeiro e ele não precisou ali sacrificar o seu filho Isaque, mas ele entregou. Ele entregou o Isaque. E aí ele é pai da fé, pai de nações, pai de multidões. Davi, que foi homem segundo o coração de Deus e foi rei de Israel, mas ele fazia entregas extravagantes a Deus. Né? Em sua adoração tem aquele texto que Davi ele vem ali com a Arca da Aliança e ele se alegra em adoração. Veja a entrega de Davi em adoração. Ele adora a Deus de uma forma tão extravagante que ele tira ali o seu manto de rei e ele joga no chão. E aí a sua esposa ali, Mical, olha assim e despreza ele, né? Um rei assim, adorando desse jeito, tirando o manto da realeza. E porque Davi sabia que muito mais importante do que aquele éfode de linho que ele tinha, que dizia que ele era rei, é o Rei dos Reis, é o Deus Todo-Poderoso. Então percebam, Davi, ele tinha essa entrega extravagante. Em 2 Samuel 24, Davi declara: eu não oferecerei ao meu Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Isso aqui é poderoso.
Davi declara: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. Porque o que nós temos visto são pessoas que vivem uma vida tão limitada, tão mesquinha, uma vida tão aperreada, inquieta, atribulada. E quando você vai ver as entregas ao Senhor, é resto, é sobra. Se sobrar tempo, eu vou para essa missão. Se eu tiver com disposição, se eu não estiver cansado, eu vou participar desse projeto. Deixa eu ver aqui o que sobrou. Sobrou essas moedinhas, vou levar de oferta porque sobrou. Vocês percebem que muita gente está entregando o resto, a sobra, mas quer desfrutar de promessas, mas quer desfrutar de bênçãos grandes, mas quer desfrutar de milagres. Davi desfrutou de tudo que ele desfrutou, porque ele tinha a consciência de que ele não podia entregar ao Senhor sacrifícios que não lhe custassem nada. Então, todos esses que eu citei e muitos outros que eu poderia citar aqui, eles estavam alinhados profeticamente com os céus. Entregar, dar, prover, abençoar, compartilhar, faz parte da própria essência de Deus. Porque Deus, ele é e ele foi extravagante em sua entrega. As primícias de Deus sobre as nossas vidas foi Jesus Cristo. A Bíblia diz isso: aquele que derramou o sangue da salvação foi as primícias de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 20, quem quiser anotar, quem quiser conferir, diz assim: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos. O primeiro dos frutos, isso é o que? Primícias. Sendo as primícias dentre aqueles que dormiam, ou seja, Cristo foi o unigênito, o primeiro ali, o Filho único de Deus que ressuscitou para nos tornar também filhos de Deus. Então, em Jesus, nós nos tornamos filhos. Jesus é a primícia de toda a nossa vida eterna. Se nós temos vida eterna, se nós temos a certeza de vida eterna, é porque teve um que foi primeiro. Teve um que foi as primícias. Então, Jesus ressuscitado dentre os mortos, as primícias, são as primícias dos frutos daqueles que dormiam. Então, na caminhada cristã, nós temos aprendido que nunca será sobre o que você retém, né, que torna você uma grande pessoa, mas sempre será sobre o que você semeia para o futuro, né, o que você tem semeado, né, quais têm sido as suas sementes, seja intencional nas sementes que você tem lançado neste ano. Ainda mais agora, né? Início de ano, quais têm sido as suas primícias nesses dias para o Senhor? Quais têm sido as sementes que você tem lançado nesse início de ano? Né? A Bíblia é clara em Gálatas 6, 7, que diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Você só vai colher aquilo que você tem semeado. Né? Qual tem sido a qualidade das suas sementes? Ou quais têm sido as suas sementes? Então, estão me entendendo até aqui? E aí nós iremos passear mais um pouquinho aqui em Êxodo. Né? Para a gente finalizar, eu quero deixar mais um texto aqui de Êxodo. E depois, ao final dessa live, tem um post que é justamente sobre esse texto de Êxodo 33. Se você tiver com a sua Bíblia aí e estiver anotando, Êxodo 33. Êxodo 33. Alguns versículos eu quero deixar aqui para vocês de Êxodo 33. É um texto que você tem que ler depois inteiro, o capítulo inteiro você tem que ler. Mas eu quero citar aqui alguns versículos, né? Aqui é a história que conta, né, quando Deus ele ordena a Moisés que vá subir ao monte para que ele receba as novas tábuas da lei. E aí é interessante que no versículo 2 nós vemos Deus falando aqui, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Aí Deus diz, sabe o que Deus diz para Moisés? Mas eu não irei com vocês, pois são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então Deus está dizendo que eles pudessem ir, que Deus ia mandar o anjo, Deus ia dar vitória, mas Deus não ia com eles. Mas aí nós vamos ver a resposta de Moisés. Mas antes de chegar
nessa resposta de Moisés ao Senhor, vejam no versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que entrasse na tenda. Vejam o versículo 9 do capítulo 33 de Êxodo. Assim que Moisés entrava, vejam que poderoso. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Vocês percebem? Moisés tinha um lugar que chamava Tenda do Encontro, onde ele ia, e quando ele entrava, a presença de Deus invadia aquele lugar. Uau! Que poderoso! Que poderoso! Você tem tido esses momentos com Deus, você tem montado a sua tenda do encontro no início desse ano, nos dias que já passaram aqui de janeiro, você tem montado essa tenda do encontro. Você tem feito algo para buscar essa presença que desce como uma nuvem sobre a sua vida. Então percebam que assim que Moisés entrava, a nuvem descia e a glória de Deus ali se manifestava. Mas vejam lá, vamos continuando. E aí Deus fala com ele, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permita saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, Moisés falando com o Senhor, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Agora esse texto que eu quero que vocês destaquem. Versículo 15. Grifem aí, marquem com marca-texto, coloquem um post-it. Versículo 15. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie. Se não fores, Senhor, conosco, não nos envie. Vocês percebem? Deus já tinha declarado que ia dar vitória. Deus já tinha declarado, eu vou mandar um anjo, mas Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for, não nos mande ir. Nesse 2023 que você possa declarar isso. Senhor, nós temos todo um ano aí para percorrer, mas Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos mande ir. Senhor, se o Senhor não for conosco pelos meses, pelas semanas, pelos dias desse ano, Senhor, não nos envia, Pai. Porque nós precisamos da presença de Deus. É a presença de Deus que nós precisamos dia após dia. Então, Moisés fala isso e no versículo 17, o Senhor responde a Moisés. Meu Deus, que resposta é essa do Senhor no versículo 17? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo teu nome. Uau! Meu Deus! Aqui Deus mostra para Moisés que ele iria sim. Ele faria o que Moisés estava pedindo. E ainda mais, eu tenho me agradado de você e eu te conheço pelo teu nome. Será que Deus declara isso sobre a minha e a tua vida? Será que Deus tem se agradado? Será que Deus ele nos chama pelo nosso nome, mas de forma que Ele se agrada da nossa conduta, Ele se agrada da nossa caminhada, Ele se agrada e por isso Ele nos responde? Deus respondeu a Moisés de forma favorável, porque Moisés tinha honrado o Senhor. Quando nós honramos a Deus, essa é até a frase que eu vou postar depois aqui dessa live. Quando nós honramos a Deus, prestem atenção, nós estamos credenciados a rogar a presença dEle na certeza de que Ele mesmo irá à nossa frente. Uau! Que poderoso isso! Quando nós honramos a Deus e os seus princípios, nós estamos habilitados, nós somos aprovados, nós estamos credenciados a rogar a sua presença na certeza de que Ele mesmo irá comigo, Ele mesmo irá com você. Então, em 2023, neste ano, em nome de Jesus, honre ao Senhor, honre os princípios do Senhor, para que a própria presença dEle te acompanhe nesse ano, para que Ele mesmo, pessoalmente,
Anjos são maravilhosos, eles são ministradores, são mensageiros de Deus, mas aqui nós vemos que ele mesmo que ia à frente ali de Moisés. Então, quando nós honramos a Deus, nós estamos credenciados a pedir, clamar e ver a resposta do Senhor. E aí eu volto. Aqui nós vemos Êxodo 33, mas antes nós vimos Êxodo 23, que falou lá das festas, da lei mosaica, onde Deus falou que ninguém se apresentaria a ele de mãos vazias, onde Deus falou ali dos primeiros frutos, das primícias. E para nós vivermos essa realidade de presença de Deus manifesta, como uma nuvem que desce na tenda do encontro, nós precisamos honrar ao Senhor. Então, eu volto à pergunta do início, o que nós temos entregado a Deus, né? O que nós temos entregado a Deus? Nós precisamos refletir. Tudo que nós entregamos a Ele, Ele restaura, Ele multiplica, Ele transborda. Não segure nas suas mãos o que você precisa entregar. E aqui no final é isso que eu quero que você reflita. Talvez muita coisa na sua vida não esteja acontecendo, esteja travado, talvez os céus estejam fechados, estejam de bronze na sua vida, porque são necessárias algumas entregas. E que o Espírito Santo te conduza para você ter o discernimento do que é que você precisa entregar. Quais são os Isaques que nós precisamos entregar para viver numa realidade de presença de Deus manifesta. Então, dias atrás eu postei até uma frase aqui no Pílulas de Martin Luther King, que ele diz, né? Já segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Tudo que eu segurei eu perdi. Mas tudo que eu deixei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. É isso. Quando nós colocamos, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, as mãos infalíveis, as mãos todas poderosas, né? Aquele que tem a destra poderosa, a destra fiel, ele sabe o que fazer com aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Mas nós muitas vezes não sabemos o que nós estamos segurando. Então, alinhe-se, né? Esse início de ano é um tempo para você se alinhar. Alinhe-se aos céus nesse início de ano. Fundamente bem a sua base. Firme os alicerces para que você tenha um ano de muita graça e de muito favor. As primícias do Senhor é sobre oferecer, é sobre entregar, é sobre obediência e fidelidade. E aí eu trago uma analogia aqui só para que você entenda. Sabe um foguete? Quem entende disso aí sabe mais do que eu. Se um foguete, na hora do seu lançamento, ele sair fora do ângulo ali de centímetros na base de lançamento, no espaço, ele vai para muito mais longe do local de destino. Ele não chega no local de destino. Então é na base. E o problema é na base. Se o foguete não estiver ali no lugar certo, na hora de lançar, de ser lançado, no lançamento, ele vai para um lugar totalmente diferente daquilo que é planejado. Então, início de ano é tempo da gente parar, analisar como foi o ano anterior. É tempo de a gente, como eu falei, alinhar-se aos céus, entender o que é que Deus ele quer fazer conosco e através de nós nesse ano. Quais são os projetos que Ele quer que nós entremos? Quais são os projetos que Ele quer que a gente saia? Quais são os relacionamentos que Ele quer que a gente fique e permaneça? E quais são os relacionamentos que nós precisamos dar um tempo? Deus ele quer que você faça esse alinhamento no início do ano para que você possa viver um ano, como eu falei, de muita graça e de muito favor. Então, primícias é sobre isso, é sobre fidelidade, é sobre obediência a Deus. Mas primícias também é sobre uma resposta favorável de Deus em resposta ao nosso posicionamento, a esse nosso posicionamento. É sobre, como nós já lemos em Provérbios, celeiros cheios e barris transbordantes de vinhos. Mas, ou se honrarmos o Senhor e os seus princípios. Então, princípio honrado, promessa cumprida. Agora, se nós quebramos princípios, se nós não honramos a Deus e os seus princípios, não queira desfrutar de promessas e de milagres. Deus até, na graça comum dele, chega diante de você sim com milagres, com promessas, com bênçãos, mas
se você quer viver coisas grandiosas em Deus, se você quer viver promessas que há muito tempo o Senhor falou e ainda não se cumpriu, talvez é necessário que você pare para pensar. Quais são os princípios? Quais são as palavras? Quais são os direcionamentos de Deus que você tem quebrado? Para que você alinhe-se e você possa desfrutar. Eu creio que esse ano de 2023 é um ano de viver muitos sonhos, é um ano de concretizar muitos planos e muitos projetos. E eu quero me posicionar diante de Deus de forma a honrá-lo, de forma a receber uma resposta favorável, como Moisés recebeu aqui no texto de Êxodo 33. Então, eu quero incentivar você, no início deste ano, a pedir uma direção do Espírito Santo. Não sou eu que vou te dizer, tá? Nem venha me falar comigo aqui no direct, nas outras redes sociais, perguntando, Murilo, o que é que eu preciso fazer? Não, você já recebeu a palavra, agora é você e o Espírito Santo. É você e Deus. Então eu quero incentivar você a pedir uma direção a Deus, pedir uma direção ao Espírito Santo sobre o que fazer. Talvez você precise dar um passo de fé, talvez você precise fazer algo que há muito tempo você não faz. Eu não sei. Busque a direção do Espírito a partir desta palavra. E como nós falamos muito aqui em Moisés, eu quero finalizar aqui declarando uma oração dele, que está no Salmo 90. É só um versículo. Do Salmo 90 é uma oração de Moisés, mas eu quero declarar apenas um versículo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. E aí, pessoal, vocês entenderam as primícias? É sobre oferecer, é sobre entregar. Não sejamos cristãos que fazem, né, ou querem fazer do Senhor um fast food, onde nós vamos, pedimos e esperamos receber. Não seja esse tipo de crente mesquinho, não seja esse tipo de cristão, sabe? Que eu poderia chamar cristão sanguessuga, que só quer, que só quer, que só quer, que só quer. Não, entregue, oferte, doe, compartilhe, sabe? Como aquela mulher, né, que escandalizou os mestres da lei, ela chegou ali diante do Senhor e ela fez algo que nenhum dos mestres da lei fez. Ela derramou ali um perfume caro aos pés de Jesus. E como se não bastassem, ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E os cabelos das mulheres, lá no Novo Testamento, naquela cultura, significava a honra. Então veja, ela colocou ali diante do Senhor, diante dos pés de Deus, o melhor. Extravagante foi a oferta daquela mulher. O que é que nós temos feito de extravagante para chamar a atenção do Senhor? E essa mulher que fez isso, pessoal, Jesus falou que onde o evangelho dele fosse pregado, essa história seria contada, porque ali ele se sentiu amado. Será que Deus, será que Jesus, ele tem se sentido amado com aquilo que nós oramos? Será que Jesus ele se sente adorado com os nossos louvores? Será que de fato ele sente o que ele sentiu na entrega daquela mulher, uma oferta ali de adoração extravagante? Eu não sei. Nós precisamos refletir e nós precisamos fazer algo que talvez nós não tenhamos feito em 2022 para vivermos em 2023 o que não vivemos em 2022. Então, que essa palavra encontre lugar no seu coração, que ela floresça, que ela frutifique e que você possa receber do Senhor. Antes de receber, você possa primeiro entregar as suas primícias. Estamos nos primeiros dias ainda de janeiro, então pense aí com o Espírito Santo, Senhor, o que é as primícias? Quais serão as minhas primícias para ti em 2023? Fala comigo. E aí ele vai te dar uma direção. Eu não sei o que é, eu não sei como vai ser, mas eu sei que se você honrar, você será visitado com a presença dele. Então, finalizando aqui, eu quero declarar essa oração de Moisés, né? Que ele ali ora, uma oração linda, depois vocês confiram ali no Salmo 90, né? E ele diz lá no versículo, acho que é o último versículo, ele diz: esteja sobre nós a bondade do nosso soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Consolidar é concretizar. Moisés estava pedindo, Senhor, concretiza aquilo que eu tenho feito.
Senhor, consolida, realiza, Senhor, aquilo que eu tenho colocado diante de Ti, aquilo que eu tenho feito diante de Ti. Então, que nesse ano de 2023, em nome de Jesus, muitos aqui sejam visitados com a concretização de projetos, de planos, de sonhos, porque nós vamos tomar uma posição nesse ano de honrar ao Senhor ainda mais. Eu tenho mais uma palavra para semana que vem, eu vou marcar uma live com vocês, eu quero falar com vocês como será esse ano. Sabe quando as igrejas dizem, esse é o ano da colheita, esse é o ano da santidade, esse é o ano... O Senhor falou comigo sobre o meu ano e eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Então, que o Senhor consolide. Eu ainda quero, depois de declarar esse salmo, agradecer ao Senhor por esse momento. Pessoal, agradeço aqui pela participação de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Agradeço pelos selinhos comprados aqui. Obrigado por quem comprou o selo. Isso é bênção também. Outra coisa, deixa eu falar antes que eu esqueça. Após essa live, tem a frase que nós tiramos aqui dessa palavra, já está postado no Pílulas para vocês repostarem, vocês comentarem, vocês compartilharem, marcarem os amigos de vocês, porque é uma frase que vai lembrar vocês do que nós falamos aqui e que muitas pessoas tenham contato com isso. Mas, pessoal, outra coisa que eu quero falar com vocês. Amanhã sai finalmente o destino, né, da caravana de abril de 2024 do Pílulas de Poder. Então amanhã eu vou postar pela manhã esse destino, o destino, né, da caravana Pílulas de Poder para Israel e outra nação, outro país em 2024. Então se você sonha com isso, você vai comentar, eu vou, profeticamente, você vai falar ali, declarar profeticamente que você vai, porque eu creio que quando a gente dá um passo de fé, o Senhor, Ele é quem provê tudo, né? Deus é Deus provedor. Então amanhã vocês vão ficar sabendo qual é o destino, além de Israel, que nós iremos em 2024. Em 2024 tá longe, pessoal, então dá tempo de vocês se organizarem, priorizarem, economizarem, para que vocês possam estar com a gente lá na terra bíblica, nas terras bíblicas, né? Ali onde nós caminhamos pela Bíblia. Então amanhã vocês ficam sabendo finalmente qual é o destino da caravana Pílulas de Poder 2024. Amém, já estou lá, glória a Deus, vou pela fé em nome de Jesus, eu vou, glória a Deus, vocês vão sim, em nome de Jesus, eu creio mais do que vocês, viu? Porque eu sei que Israel, quando nós colocamos no nosso coração que nós vamos, não somos nós quem vamos, é o Senhor quem nos leva. Então deixa eu só responder, Jéssica, aqui qual foi o versículo que eu li aqui da oração de Moisés. Salmo 90, apenas o versículo 17, Jéssica. Grifem e declarem esse versículo, tá? Camila, vai sim, Camila. 2024 é o ano para você pisar em Israel, hein? Então amanhã vocês ficam sabendo e vai ser maravilhoso, tá? Tá incrível o destino, o roteiro. E aí, para finalizar, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos agradecer porque o Senhor é bom. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és Deus poderoso, que Tu és santo, que Tu és justo, que Tu és o Deus que tem nos visitado. Em 2022 o Senhor esteve conosco. Em 2023 nós declaramos aquilo que Moisés declarou. Se o Senhor não for conosco, nem nos mande, Senhor. Nós queremos a Tua presença em cada mês, nós queremos a Tua presença em cada semana, em cada dia, porque nós precisamos, Senhor, da Tua presença mais do que qualquer coisa que nós planejamos, mais do que qualquer coisa que nós projetamos, mais do que qualquer coisa. A Tua presença é o mais importante, porque nós sabemos, como diz Mateus 6,33, que se nós buscarmos primeiro o Teu reino, primeiro a Tua vontade, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então nós cremos nessa palavra e nós queremos ainda nesses primeiros dias, Senhor, fazer algumas entregas a Ti, Senhor. Revela, Espírito Santo, para mim, para os meus irmãos, meus amigos aqui nessa live. O que é que nós precisamos fazer? Qual o nosso posicionamento de fé? Qual o passo de fé? Qual a entrega que nós precisamos fazer, Senhor? Será que nós precisamos entregar algum relacionamento? Será que nós precisamos entregar a Ti algum projeto? Será que nós precisamos entregar algo a Ti, Senhor? Qual é o Isaac que nós precisamos entregar para que a gente possa desfrutar das promessas que o Senhor já nos fez?
Senhor, relembra em 2023 as palavras proféticas que um dia nós recebemos, porque nós queremos caminhar sobre elas, Senhor. Nós queremos caminhar na fé de que nós viveremos o melhor e mais abençoado ano das nossas vidas, 2023, no nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Amém, meus irmãos? Então amanhã, o post de amanhã não vai ser uma frase, vai ser o destino. Israel e eu sei que vocês vão gostar muito, tá? Eu estou muito animado, eu sei que Deus ele está provendo tudo, Ele está organizando tudo e daqui uns dias nós faremos uma live só para falar dessa viagem, mas amanhã vocês vão ficar sabendo qual é o destino, Israel e outra nação aí que nós iremos para a glória de Deus. Então façam o que um dia eu fiz, tá? Em 2017, quando eu comecei a sonhar com Israel, eu comecei a declarar, eu vou. Então amanhã, quando eu postar, comentem lá, eu vou em nome de Jesus, eu vou pela fé, eu já me vejo lá em Jerusalém, entrando pelas portas em Jerusalém. Comentem, compartilhem, porque quando nós damos esses passos de fé, o Senhor considera as orações que nós fazemos. É isso, pessoal, espero que a palavra tenha abençoado vocês, que vocês tenham entendido desse princípio, anotem sobre as primícias, façam com o Senhor orações, propósitos, votos na direção do Espírito Santo para que vocês possam receber da parte do Senhor o cumprimento dessas promessas. Já me vejo em Israel, pela fé eu vou, amém, glória a Deus, eu vou em nome de Jesus, eu creio, glória a Deus, glória a Deus. Então, pessoal, é isso, fiquem na paz, fiquem na bênção. Se essa live te abençoou, você vai compartilhar a frase que eu postei, você vai compartilhar, marcar amigos, para que as pessoas tenham contato com isso que vocês tiveram aqui. Fiquem na paz e até semana que vem na próxima live. Vocês saberão o dia e o horário.